5, a palavra do Senhor diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Deus, porque neste dia, dia do Senhor, o Senhor inclinou o nosso coração a obedecer a tua santa convocação, e estamos aqui, reunidos em teu nome. Muito obrigado, Deus, por não permitir que o nosso ânimo fosse dobrado pela chuva que cai nessa noite. Obrigado por ter nos trazido aqui. E agora, Senhor, nós, uma vez lida a tua palavra, queremos clamar a ti que o Senhor fale conosco nesta noite. Usa este pregador para ser instrumento do Senhor, para que aqueles que ouvem nesta noite ouçam não a voz do pregador, mas ouçam a palavra do Senhor direto ao coração de cada um aqui. Traga-nos ensino, traga-nos exortação, traga-nos alento, para que saiamos aqui nesta noite, ó Deus, mais sábios e mais fortalecidos na fé que o Senhor mesmo nos concedeu em Cristo Jesus. E é no nome dele, do nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Em abril de 1945, pouco tempo antes do fim da Segunda Guerra Mundial, um pastor luterano alemão, essa é uma ordem importante de se falar, pastor luterano alemão, ele foi executado num campo de concentração nazista. Seu nome era Dietrich Bonhoeffer. Ele não morreu por um crime, ou até mesmo por um crime comum, nem por violência armada. Ele morreu porque ele se recusou negociar a sua fidelidade a Cristo naquele regime nazista. Ele se recusou negociar a sua fidelidade a Cristo num regime que exigia silêncio, num regime que exigia conformidade, que exigia submissão absoluta a um poder injusto. Bonhoeffer teve oportunidade de escapar. Ele deveria se calar para preservar a própria vida, mas ainda assim ele escolheu permanecer. Ele escolheu sofrer e confiar que obedecer a Deus valia muito mais do que qualquer alívio imediato que ele pudesse ter. Pouco tempo antes da sua morte, um médico ali no campo de concentração registrou algo impressionante. Bonhoeffer caminhou para a forca em profunda serenidade. Não havia desespero, não havia revolta, havia da parte dele, através do seu comportamento, convicção. Ele cria que o seu sofrimento não era algo inútil, nem invisível, e muito menos algo esquecido por Deus. A sua esperança não estava na mudança das circunstâncias, mas no Cristo a quem ele pertencia. E essa história ela nos confronta, porque ela revela algo que a nossa cultura tenta negar. Há sofrimentos que não são sinal de fracasso, mas de fidelidade. Há dores que não surgem da desobediência, mas da obediência.
E há perdas que não indicam derrota, mas indicam vocação, santa vocação, melhor dizendo. E é exatamente nesse terreno desconfortável que o apóstolo Pedro nos conduz, aqui do versículo 18 ao versículo 25, encerrando essa última parte do capítulo 2. Ele fala, como já fiz aqui repetidas menções, Pedro está falando a cristãos que sofriam injustamente, não porque erraram, mas porque decidiram viver sob o senhorio de Cristo, em um mundo que não compartilhava dos mesmos valores que eles. E o apóstolo Pedro não promete atalhos, nem para os seus ouvintes originais, e nem para nós hoje. A palavra não promete para nós soluções fáceis, ela oferece algo mais profundo. Que profundidade é essa que Pedro nos oferece aqui na palavra do Senhor? Nos oferece um sentido cristológico para o sofrimento. E é por isso que o tema que eu quero pregar para os irmãos nessa noite é sofrer como Cristo. E sofrer como Cristo é o caminho da vocação cristã. E antes de qualquer aplicação prática na exposição do texto, Pedro nos lembra de algo fundamental. O sofrimento injusto não é um desvio da vida cristã, mas parte do chamado cristão. E é por isso que o primeiro passo para entender esse texto é responder a uma pergunta das mais difíceis possíveis para se fazer, ou aliás, para responder na parte de quem está sofrendo. Por que Deus nos chama a permanecer fiéis, mesmo quando nos custa sofrer? Por que Deus nos chama? Porque uma coisa é fato, Pedro estava dizendo aqui para nós, o cristão sofre. Não sofre em todo o tempo, mas o cristão ao longo da sua caminhada, desde o dia do seu chamado, a fé cristã, até o dia da sua glorificação, o cristão há de sofrer em alguma medida. Então por que Deus nos chama a permanecer fiéis, mesmo quando isso custa sofrer? Nós vamos tentar responder essa pergunta. E a resposta rápida é porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. E é o que a gente encontra do versículo 18 ao versículo 20. Pedro inicia o versículo 18, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Ele inicia com uma afirmação que desmonta todas as expectativas naturais da nossa parte. O sofrimento injusto não é tratado como uma exceção acidental da vida cristã, mas como parte consciente do chamado de Deus. Ele se dirige aí no versículo 18 aos servos, pessoas inseridas em relações reais de subordinação. Ele está falando aqui a pessoas que serviam de fato, provavelmente a escravos, pessoas que estavam debaixo do senhorio de outras pessoas. O apóstolo não escreve a partir de uma torre de marfim ideológica, mas ele escreve também como alguém que passava por sofrimento. Ele escreve da parte de alguém que estava no chão duro do cotidiano, lidando com as agruras da vida, lidando com os sofrimentos também daquele que ele ensina para o povo. E o centro do argumento aqui está no versículo 19, veja. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Veja essa expressão, por motivo de consciência para com Deus. Essa expressão ela é decisiva. Pedro não descreve uma postura psicológica passiva aqui, mas uma orientação espiritual ativa. Trata-se de viver diante de Deus, mas com a mente e o coração calibrados pela consciência de que Deus vê tudo, Deus governa tudo e Deus julga todas as coisas. O sofrimento, ele não é suportado porque o cristão é fraco. O sofrimento não é suportado porque o cristão é resignado ou é alguém incapaz de reagir. Muito pelo contrário, o sofrimento deve ser suportado pelo cristão, porque ele escolhe responder à injustiça de modo coerente com a sua fé. E Pedro reforça esse ponto ao fazer uma distinção ética clara no versículo 20. Sofrer por causa do pecado
não tem valor espiritual algum. Esse versículo é um daqueles que a gente precisa prestar bem atenção para entender o que o texto bíblico está nos dizendo. Não há glória em colher consequências da sua própria culpa. Se você é alguém intragável, viver sozinho é consequência do seu pecado. Se você é alguém que tem a língua que não cabe na boca, é um fofoqueiro. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim, mas talvez alguém está vendo pela internet, pode servir. Viver as consequências de ser apontado como um fofoqueiro, com alguém maldizente, é simplesmente colher aquilo que plantou. Então Pedro está dizendo que não há glória em colher as consequências de algo que você plantou, justamente. Ele está falando que agrada a Deus quando o cristão colhe frutos injustos. Ele é alguém temente a Deus, ele é alguém fiel à palavra, ele é alguém que vive retamente, mas ainda assim ele recebe injustiças. Essas injustiças, Pedro está dizendo que é como se fosse um aroma suave diante do trono do Senhor. Quando alguém faz o bem e ainda assim é ferido, rejeitado ou prejudicado, esse sofrimento é chamado de graça diante de Deus. Não porque a dor seja boa em si mesma, não é essa a ideia, mas porque ela se torna um espaço onde a fé é exercida de forma madura. E aqui, meus irmãos, Pedro redefine a noção de chamado cristão. Para muitos, vocação significa realização, significa reconhecimento, significa progresso. Sabe quando os alunos do ensino médio estão terminando o ensino médio, no último ano, eles ainda não sabem a que prestar o vestibular, e então paga-se alguma avaliação para que eles possam identificar a sua melhor vocação. Vocação, na nossa linguagem, no nosso vocabulário, é utilizado de maneira positiva. Mas para o apóstolo, vocação inclui também perseverança, inclui firmeza e fidelidade sob pressão. O verbo usado aqui para suportar carrega a ideia de carregar um peso sem abandoná-lo. Essa é a ideia de suportar, do verbo suportar aqui no texto. Carregar um peso sem abandoná-lo. Não é a ideia de ignorá-lo ou de fingir que ele não existe. O cristão, ele sente o peso. Ele reconhece a dor, mas ele escolhe não responder a essa dor com pecado. E esse ensino confronta diretamente a nossa lógica moderna. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura que associa o sofrimento à injustiça absoluta e que considera legítima qualquer reação que alivie a dor, ainda que isso custe integridade, ainda que custe a verdade e ainda que custe o próprio testemunho. Pedro nos ensina que a pergunta correta não é apenas perguntar, isso é justo? Mas também, isso honra a Deus? Há situações em que nós não conseguimos mudar imediatamente a estrutura em que nós estamos inseridos, mas nós sempre podemos decidir como viver dentro dela. Então, não venha com essa conversa de que eu não tive escolha. Todos nós temos escolha. O problema é que às vezes nós não queremos a escolha difícil. Nós não queremos a escolha difícil. Quantas vezes, irmãos, nós vemos notícias na internet e nós nos condoemos com essas situações. Um pai de família que entra num mercado e rouba algum pedaço de carne, rouba alguma coisa. E aí a alegação é, a minha família estava faminta. E nós não podemos fazer com que uma situação difícil nos leve ao pecado. Essa escolha é uma escolha ruim. Ninguém pode dizer eu não tive escolha, porque todos nós temos escolha. Diante da mulher adúltera, o sábio fala para nós corrermos. Diante das ciladas do diabo, nós precisamos ser resilientes através do conhecimento da palavra. Diante, crianças,
Quando algum amigo chama assim, ó, vamos fazer tal coisa, se você sabe que é errado, não queira a amizade dessa pessoa. Porque crianças, adolescentes e jovens vivem situações difíceis, e nós também adultos vivemos isso, quando nós estamos buscando aceitação, e as crianças estão no colégio ali, e os amigos não são boas pessoas, e aí então se envolvem. Paulo já dizia, as más conversações corrompem os bons costumes, e meu avô ensinava sem conhecer Paulo, dizendo assim, papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Se você andar com gente errada, você vai cometer coisas erradas. E é muito mais fácil aprender coisa errada do que coisa certa. Tem muitos pais aqui, a maioria aqui são pais, e nós sabemos disso. Você ensina, educa e fica e tal, leva para a igreja, EBD, senta para ler a Bíblia, ora junto. Uma semana de escola, o menino volta com vocabulário que você nunca falou. Você fala assim, meu Deus, é muito mais fácil aprender coisa errada do que a coisa certa. Então, crianças, vocês também têm escolha. Escolham ser obedientes a Deus. Adolescentes, escolham ser obedientes a Deus. É melhor viver neste mundo sozinho do que ser inimigo de Deus. E na vida comum, esse princípio ele aparece de maneira muito concreta. Ele se manifesta quando alguém se recusa a participar de práticas desonestas no trabalho e acaba sendo marginalizado. Sabe, quando às vezes você começa a trabalhar em algum lugar e alguém liga, eu queria falar com fulano de tal, e aí fala assim, fala que eu não estou. Aí você fala assim, e agora? Se eu falar o que ele está pedindo é mentira. E aí a gente fica numa sinuca de bico. Aí fala, não tive escolha, eu tive que mentir. Não, você teve escolha. A única questão é que às vezes nós não queremos escolher a escolha difícil. Desculpa a redundância, mas é necessário. Ou quando um cristão escolhe não revidar ofensas constantes em um ambiente familiar hostil. Quando alguém mantém a sua integridade mesmo sabendo que isso lhe custará oportunidades. Em todos esses cenários, o sofrimento não nasce da imprudência, mas da fidelidade. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é que você ser fiel ao Senhor, isso vai te custar alguma coisa. A salvação não te custa nada, mas viver como alguém salvo te custa muita coisa. Talvez te custará amizades, talvez te custará o negócio da sua família. Porque imagine alguém que é convertido ao Senhor, e qual é o negócio dele? Ele tem uma distribuidora de bebida. Isso não é um negócio cristão. Você auxiliar outras pessoas a cometerem pecados, ainda que você própria diretamente não está pecando, mas indiretamente está. Ou vamos piorar o exemplo. O irmão fulano de tal, imagina alguém falasse assim, irmão fulano de tal, sou empresário, que negócio que você tem? Eu tenho um motel na cidade. Eu tenho um bar. Aí você fala assim, pastor, mas então essas pessoas não podem se converter? Sim, podem, e nós temos que orar junto com elas, para que Deus possa abrir outra oportunidade, para que possa encontrar outras coisas para fazer, para que ele também dê testemunho, e talvez a lucratividade vai ser menor em outro negócio, e isso é escolher ser fiel e trazer prejuízos. É fácil essa decisão? Não é, mas ser fiel implica custos. Pedro, ele não romantiza a dor, nem a transforma em virtude automática. Ele nos ensina algo mais profundo. Ele nos mostra que Deus vê valor espiritual quando seus filhos escolhem obedecer, mesmo quando obedecer dói. E às vezes obedecer dói. Obedecer, nós olhamos para a situação e sabemos, se eu for obediente aqui, vai me causar incômodo. Nas pequenas coisas. Eu me lembro, e aí isso é há muito tempo atrás, os mais jovens nem vão saber o que é isso. Vocês se lembram uma época em que para ver um filme a gente precisava ir num estabelecimento e alugar? Eu não vou nem falar do VHS, eu vou trazer um pouco mais moderno, era o CD, você tinha que alugar um CD. E nessa época em que saiu do VHS para o CD,
algumas pessoas viram uma oportunidade de negócio que era a venda de filmes piratas. O filme estava no cinema ainda e ele já era vendido na rua. E eu não me esqueço de uma situação que eu fui alertado pelo meu pastor. Eu saí da escola bíblica, fui almoçar, e aí depois do almoço resolvi passar na rua e fosse um paredão, só lançamento, presbítero, só lançamento no paredão. Eu falei assim, olha esse filme, eu estou querendo ver, eu vou comprar o filme. E era 4x10, né? Filme 4x10. Eu parei, tá eu e minha esposa, escolhendo o filme, de repente no estacionamento para o meu pastor. Escolhendo o filme, aí Bruno? Subiu um gelo do pé até a cabeça. Eu não sabia onde é que eu enfiava a cara. E eu não precisei ser alertado por ele para saber que aquilo era errado. Eu já sabia, mas eu estava negociando fidelidade pelo prazer. E depois disso, pela vergonha, e às vezes a vergonha é importante. A gente precisa passar umas vergonhas para tomar juízo, para tomar vergonha na cara, né? E aí eu parei de comprar o 4x10. E nesse exemplo simples, o que isso nos mostra? Que às vezes nós vamos ter que ficar sem ver um filme, porque ver aquele filme, se ele só está no cinema, né? Ou às vezes pior, a gente vai e fala assim, hoje mesmo o meu Flamengo me deu uma tristeza, né? Mas estava passando na televisão normal. Aí às vezes o cara está lá e está passando o jogo dele, e ele entra lá numa TV pirata para poder ver o jogo, e está tudo bem, né? Está tudo bem. Um monte de crente por aí, até com aqueles direct box dentro de casa, que pega sinal de tudo quanto é lado, e está tudo bem, está tudo bem. Então, irmãos, Deus vê valor espiritual quando os seus filhos escolhem obedecer, mesmo quando obedecer dói. E o chamado cristão não é apenas para crer em Cristo, mas para permanecer com Cristo, inclusive nos caminhos onde a fidelidade tem custo. E assim, antes de Pedro avançar para o exemplo de Cristo, que ele traz aqui o exemplo de Cristo, Pedro estabelece esse fundamento essencial. O sofrimento injusto não significa que Deus se ausentou. Em muitos casos, significa exatamente o contrário. O sofrimento injusto significa a presença real de Deus. É o sinal de que o cristão está vivendo de forma consciente diante de Deus, mesmo em um mundo que não compartilha dessa consciência. E aqui surge mais uma daquelas perguntas inevitáveis. Como suportar esse sofrimento sem que o coração se endureça ou que a fé quebre? Pedro responde apontando os nossos olhos para além da experiência do sofrimento em si, conduzindo-nos àquele que não apenas nos chamou a sofrer, mas que nos mostrou como sofrer. Então, se em primeiro lugar, olhando para o texto, nós respondemos a pergunta dizendo que nós somos chamados para sofrer, e sim, você foi chamado para sofrer. Se você é um seguidor de Cristo, você foi chamado para sofrer. Em segundo lugar, nós fomos deixados com um exemplo. E é o que a gente pode ver do versículo 21 ao 23. Depois de afirmar que o sofrimento injusto faz parte do chamado cristão, Pedro dá um passo decisivo aqui. Ele não deixa o crente apenas com um princípio difícil de suportar, mas ele agora vai apontar para uma pessoa a ser seguida. O cristianismo, ele não responde à dor com abstrações morais, mas com um caminho encarnado, que é Jesus Cristo. Por isso, o versículo 21 se torna o centro, o eixo desse argumento. Veja, o versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Essa palavrinha aqui, exemplo, ela carrega um sentido pedagógico muito importante. No mundo antigo, o modelo para se aprender a escrever, e até hoje também se usa um pouco desse modelo, colocava uma letra diante da criança e ela precisava copiar. Sabe quando a criança está sendo alfabetizada e tem lá as letrinhas pontilhadas, para ela aprender a escrita,
o formato, para ela começar a ter traquejo com a mão para escrever. Exatamente isso que significa a ideia de exemplo. Mas Pedro não está dizendo para nós que Cristo é apenas uma inspiração distante, sabe, um exemplo distante. Você olhar para alguém da história e falar assim, essa pessoa fez tal coisa e eu me inspiro nela. Ou, por exemplo, um jogador de futebol, alguém que está começando na carreira de futebol e ele olha para alguém dos anos 50 e fala assim, esse aqui é o meu exemplo de jogador. Não é essa distância, mas Pedro está mostrando mais do que este exemplo a ser copiado, especialmente olhando para Cristo e aprender dele na maneira de sofrer. E Jesus Cristo estabelece para nós um padrão visível e imitável. O sofrimento de Cristo não é algo apenas a ser admirado, mas ele é um caminho a ser percorrido. Pedro, porém, evita cuidadosamente dois desvios aqui muito perigosos, quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo. Preste atenção. Pedro afirma que Cristo sofreu por nós. E quando ele fala que Cristo sofreu por nós, ele está preservando a dimensão substitutiva da obra de Cristo. Lembra, lá no Antigo Testamento, e as crianças hoje viram isso, pelo menos a Bruna fez um exercício disso, tinha que desenhar um animalzinho lá impuro, né, impuro. Então lembra que no Antigo Testamento, o animal sem uma perna, caolho, ele não era aceitável para sacrifício. Jesus Cristo, ele foi aquele que foi aceitável diante de Deus. Ou seja, quando nós falamos que Cristo morreu no nosso lugar, não significa que nós seríamos aceitáveis para o Senhor, porque nós somos caolhos, impuros, não literalmente. Mas nós somos animais como se fôssemos ofertas impuras, nós somos pecadores. Esse sacrifício, o nosso sacrifício para a salvação não seria aceitável para o Senhor. É por isso que Cristo precisou morrer por nós. Então Pedro preserva aqui o aspecto substitutivo do sofrimento e do sacrifício de Cristo. Mas ao mesmo tempo, Pedro diz que ele deixou um exemplo. E aí isso muda o cenário. Por quê? Porque agora a morte de Cristo preserva a sua dimensão formativa. Cristo não é apenas aquele que nos salva do sofrimento eterno, mas é aquele que também nos ensina a viver fielmente em meio ao sofrimento presente. A cruz, ela nos redime e ela nos molda. A cruz, ela tem dois aspectos. Ela nos redime em Cristo Jesus e ela nos molda. No versículo 22 e 23, Pedro descreve esse exemplo com uma sequência intencional de negativas. E eu espero que você tenha percebido a citação de Pedro de Isaías 53, do texto que nós lemos hoje aqui na liturgia. Cristo não cometeu pecado, não houve engano na sua boca, ele não revidou quando ele era insultado, ele não ameaçou quando sofreu. E essas afirmações confrontam diretamente a nossa reação, reações instintivas às vezes diante da injustiça. A nossa tendência natural é nos defender, é justificar, é retalhar ou até mesmo manipular. Mas Cristo escolheu outro caminho. E o ponto culminante está na última frase do versículo 23, onde diz: mas entregava-se àquele que julga retamente. Cristo não entregou a sua causa a Deus num único momento, mas repetidamente, em cada afronta, em cada acusação falsa, em cada passo rumo à cruz. Imaginem, irmãos, Jesus Cristo, a gente às vezes, dependendo, quando nós estamos numa multidão, nós temos dificuldade de ouvir todas as pessoas. Mas Jesus Cristo era o próprio Deus, não havia uma voz em que ele não ouvia exatamente, e não só a voz, mas ele sabia até o intento do coração. Imaginem, na Via Crucis, Jesus levando a cruz rumo ao Gólgota, e pessoas gritando: mata-o, vagabundo, merece morrer, jogando pedra.
Jesus poderia simplesmente, com a força do pensamento, fazer aquela pessoa virar poeira. Ou ele poderia simplesmente, igual a gente vê em filmes aí de super-heróis, parar o tempo, abandonar a cruz e fazer alguma coisa. E ele não fez. Ele não fez. Ele abriu mão do seu direito imediato de se defender, porque ele confiava plenamente no juízo final do Pai. E esse padrão, ele não surge isolado na história bíblica. Nós temos alguns exemplos na teologia bíblica, da ideia de um justo sofredor, que é isso que Isaías 53 está dizendo, a perspectiva do justo sofredor, e é um tema recorrente em toda a Escritura. E aí eu quero lembrar vocês de um personagem que nós já vimos outras vezes aqui, mas que cabe também neste momento, que é José. José sofreu injustamente no Egito, não por imprudência, mas por fidelidade. José foi traído pelos irmãos, acusado falsamente, foi esquecido na prisão, mas ele manteve a integridade, ele não recorreu a injustiças, ele não recorreu à vingança. E o texto insiste que o Senhor era com José. Anos depois, ao reencontrar aqueles que o feriram, a sua teologia da própria dor revela uma maturidade espiritual fantástica. Ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José não negou a injustiça sofrida, mas ele confiava que Deus governava a história para além das intenções humanas. O mesmo acontece com outro personagem também, que é o rei Davi. Durante a perseguição de Saul, mesmo quando ele teve oportunidades claras de eliminar aquele que o tratava injustamente, Davi se recusa a fazê-lo. A decisão de Davi não era estratégica, mas era teológica. Ele entrega a sua causa ao Senhor, afirmando que Deus é quem julga. Davi sofre, ele espera, ele confia, porque ele sabe que o trono não viria até ele através da vingança, mas viria através da fidelidade ao Senhor. Esses homens, porém, não são o centro da história. Eles funcionam como sombras de algo muito maior. Em Cristo, o padrão de servo sofredor alcança a sua plenitude. Diferente de José e Davi, Cristo não sofre apesar de sua fidelidade. Cristo sofre por causa da sua fidelidade. Ele não apenas confia no justo juiz, ele carrega sobre si a injustiça alheia para redimir os injustos, que somos nós. Aquilo que neles aparece de forma parcial em José e em Davi e em tantos outros personagens do Antigo e do Novo Testamento, em Cristo se revela de maneira perfeita. Mas uma coisa é importante a gente pensar: Jesus não suportou o sofrimento apenas para nos ensinar como sofrer, mas para transformar o significado do sofrimento. O seu silêncio diante das acusações não termina no fracasso, mas na ressurreição, pois afinal, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A cruz não foi o veredito final, foi o caminho para a exaltação. Ao ressuscitar o Filho, o Pai confirmou que confiar no justo juiz nunca é em vão. Assim, quando Pedro nos chama a seguir os passos de Cristo, ele não nos convida a imitar um Marte derrotado, mas ele nos convida a ir atrás de um Salvador vitorioso. O cristão pode suportar o sofrimento injusto, não porque ele seja fácil ou até mesmo desejável, mas porque ele está unido a Cristo, aquele cujo caminho passou pela cruz, mas não terminou nela. Mas Pedro não permite que vejamos o sofrimento de Cristo apenas como modelo a ser copiado. Ele nos conduz um passo além, ele vai um pouco mais à frente, ele sobe mais um degrau, e ele nos mostra que a força para seguir esse caminho, ela não nasce de maneira nenhuma do esforço humano. A força para nós imitarmos a Cristo em seu sofrimento não nasce do esforço humano, mas nasce da obra redentora e substitutiva de Cristo, realizada na cruz do Calvário. E é por isso que, em terceiro e último lugar, nós vamos ver sobre que nós somos curados por sua cruz.
É o que nós vemos no versículo 24 e 25, os últimos dois versículos. Então, depois que Pedro nos apresenta o chamado, o exemplo, Pedro agora nos convida, nos conduz a um fundamento, ao fundamento que sustenta tudo até o que foi dito até agora. Se o sofrimento cristão fosse apenas uma exigência moral, ou um ideal a ser imitado, o sofrimento cristão seria insuportável. Insuportável. Por isso, Pedro não termina no exemplo de Cristo. Ele nos leva à obra de Cristo. E o texto vai mudar de tom aqui, do caminho que seguimos para a base sobre a qual nós caminhamos. Não é simplesmente uma trilha em que alguém aponta e fala, vai lá. E aí você tem que se virar, mesmo sem conhecimentos, para fazer uma trilha, subir montanha ou descer montanha. Não é essa a ideia. E Pedro não nos deixa assim. Pedro vai nos mostrar que o Senhor nos mostra o caminho e Ele é o próprio fundamento desse caminho. O versículo 24 começa com uma afirmação profundamente sacrificial. Veja o versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Aqui Pedro usa uma linguagem veterotestamentária inequívoca. A gente olha para esse texto e fala assim, isso aqui é do Antigo Testamento. O verbo empregado aqui, ele remete à ideia, o verbo de carregando, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, e depois ele foi reescrito em grego. Então, as palavras em que aparecia, por exemplo, para carregar alguma coisa para o altar, quando subia com o animal para o altar, para o sacrifício, é a mesma palavra usada aqui nesse texto agora para carregando. Então, a ideia desse carregando aqui é de levar para cima do altar, da mesma maneira que o sacerdote lá do Antigo Testamento fazia com o sacrifício. Então, irmãos, Cristo não sofreu apenas injustamente. Ele assumiu voluntariamente a culpa que não era sua. E aí você pode pensar assim, o termo madeiro, e aí madeiro não é aquela lanchonete que o lanche é R$200, é o madeiro de madeira aqui da cruz, não é uma coisa acidental. Falar da madeira, da cruz, não é uma coisa acidental. Em Deuteronômio 21, 23, se você quiser anotar aí nesse texto, do ladinho assim, ó, você anota Deuteronômio 21, 23 e também Gálatas 3, 13. Por quê? Porque nesses dois textos, e Deuteronômio aponta para uma verdade que depois Paulo vai trazer para a perspectiva de Cristo, para o apontamento de Cristo. Lá em Deuteronômio 21, 23, vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo morreu onde? Pendurado no madeiro. Aí você está falando assim, pastor, quer dizer então que Cristo se fez maldito? Sim, por nós. Por nós. Pedro quer que nós entendamos que o sofrimento de Cristo não foi apenas social ou emocional. O sofrimento de Cristo foi substitutivo. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, sofrendo, com os pregos fincados em seu punho, com os pés cravados por um prego gigante, tendo todo o seu peso pressionando o seu pulmão, pessoas xingando, pessoas o maldizendo, Cristo tinha exatamente você na mente dele. Se você está em Cristo. Não é bonito pensar nisso? Que no momento mais sofrido do Senhor Jesus Cristo, Ele nos tinha na sua mente. Ele não estava pensando na dor, a dor estava ali, a dor estava presente, mas Cristo estava pensando nos eleitos do Pai. Ele sabia que passar por aquilo era necessário, era o único caminho para que nós hoje pudéssemos ter reconciliação com Deus. E o propósito dessa obra é explicitado em seguida. Pedro fala, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aqui está a lógica do Evangelho aplicada à vida cristã.
Cristo não carregou os nossos pecados apenas para nos livrar da condenação futura, mas para produzir uma ruptura real do domínio do pecado no tempo presente. Morremos para o pecado não por disciplina moral, mas por união com Cristo. Vivemos para a justiça, não como pagamento, mas como fruto da redenção trazida a nós por Cristo. A ética cristã nasce da expiação de Cristo na cruz do Calvário, não o contrário. Pedro então cita Isaías 53 de forma direta. Ele fala, e é até estranho, olha para quem gosta de literatura, você fala assim, puxa, mas tá meio truncado aqui, olha só o versículo 24. Ele fala, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aí tem um ponto e vírgula, indicando uma pausa maior. E então ele fala, por suas chagas fossem sarados. Faz sentido, mas não é algo harmônico. Parece que há uma ruptura. Mas não é. Por suas chagas foste sarados. Essa cura não é, em primeiro lugar, nem física e nem circunstancial, mas essa cura ela é espiritual e ela é relacional. Trata-se da restauração do relacionamento quebrado com Deus. Esse sarado aqui se refere à restauração da comunhão nossa com o Pai. E Pedro encerra mostrando que o sofrimento de Cristo não apenas nos salva juridicamente, que é por causa de Cristo nós somos justificados dos nossos pecados, mas ele nos reinsere em um relacionamento vivo de cuidado, direção e preservação. Nós fomos justificados por Cristo, mas nós também fomos adotados, e agora nós podemos chamar Deus de Pai, e temos Cristo Jesus como nosso irmão mais velho. E aqui está o ponto decisivo para a vida cristã, meus irmãos. Só é possível seguir o exemplo de Cristo no sofrimento, porque nós já fomos curados por sua cruz. Não sofremos para sermos aceitos, sofremos porque já fomos aceitos. Não suportamos as injustiças para conquistar o favor de Deus. Suportamos porque estamos seguros no favor que Cristo conquistou por nós. Na vida cotidiana, isso deve mudar completamente a nossa postura. O cristão não precisa responder à dor com desespero, nem à injustiça com vingança, porque sabe que a sua alma está guardada. O sofrimento não é aquilo que define a sua identidade, nem tem autoridade final sobre a sua história. Há um pastor que governa a sua vida, e um bispo que vela por sua alma, e não sou eu, é o Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas, Ele ainda está no controle. Contudo, irmãos, é importante a gente fazer um apontamento aqui. Talvez essa pergunta não veio na sua mente, mas é importante que você agora entenda que ela é necessária. Pedro não está nos chamando a sermos aqui cúmplices da injustiça. Ele está nos convocando a não sermos escravos da vingança. O cristão pode sim recorrer à justiça. O cristão pode sim se defender. Pode buscar seus direitos. E para nós, homens, é necessário que nós sejamos homens capazes de defender as nossas famílias. Seja moralmente e, se necessário, fisicamente. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Porque, lembre-se disso, eu vi essa frase essa semana. Um leão velho ainda é um leão. E você precisa ter essa postura. Você é homem. Se necessário, irmãos, está gravando, mas eu preciso falar isso. Se necessário, para defender a sua família, você precisa entrar em vias de fato. Pedro não está falando aqui que nós temos que ser bananas, sangue de barata. Pedro está falando que nós não temos que ser beligerantes, irascíveis, pessoas que buscam confusão, mas se necessário, para defender um filho, defender uma esposa,
nós precisamos mostrar que os nossos punhos funcionam. Não estou te convocando à violência, mas estou te convocando a ser um homem bíblico, um homem que entrega a sua vida pela sua família, e isso é importante. O cristão então pode recorrer à justiça, ele pode se defender, ele pode buscar os seus direitos. O que ele não pode é perder a sua alma nesse processo. Seja, como o presbítero Alexandre disse, nós estamos em ano de eleição, e talvez daqui a pouco vai ter lado A, lado B, eu quero esse, eu quero aquele, esse eu não gosto, esse de jeito nenhum, mas nós não podemos ter ódio por políticos. Nós não podemos nutrir no nosso coração ódio por ministros da Suprema Corte. Nós não podemos ter o desejo de extermínio da criminalidade através da tirania. Nós temos sim que nos defender, nós temos sim que lutar pela justiça, mas nós não podemos ser escravos da vingança. Nós temos que saber que o justo juiz é o Senhor, não somos nós. Assim, Pedro fecha esse capítulo com uma verdade pastoral profunda. O sofrimento cristão não é sustentado pela força de vontade do homem, mas pela obra consumada de Cristo. A cruz não apenas nos ensina a sofrer, ela nos dá segurança para a gente sofrer sem perder a fé. Quem foi curado pela cruz pode carregar a cruz, porque sabe que o caminho do pastor passa pelo vale, mas termina na restauração final. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus nos deixou esse direcionamento. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Cristo? Tome a sua cruz diariamente. Diariamente. Concluindo, meus irmãos, ao longo do texto de hoje, Pedro nos conduziu por um caminho que não é natural ao coração humano. Ele começou afirmando que o sofrimento injusto faz parte do chamado cristão. Sofrer injustamente, não ser merecedor de acusações, de injustiças, faz parte do chamado cristão. Em seguida, Pedro mostrou que esse chamado não é cego, nem abstrato, porque Cristo trilhou esse caminho diante de nós. E por fim, ele deixou claro que a razão pela qual nós conseguimos permanecer fiéis nesse caminho não está na nossa força, mas na obra redentora de Cristo Jesus. Isso significa que nenhum de nós sofremos sem sentido. E também nós não sofremos sozinhos e não sofremos em vão. O sofrimento, quando vivido em união com Cristo, deixa de ser apenas uma experiência dolorosa e passa a ser um local de formação espiritual. No sofrimento é quando nós passamos pelo cadinho da prova, sendo ali, forjados no fogo. Não porque a dor seja boa, nós não precisamos desejar sofrimento, eles vão vir naturalmente. Mas porque Deus é bom, mesmo quando a dor está presente. Deus não muda, a bondade é um atributo do Senhor. Pedro não nos chama a negar a injustiça, nem silenciar diante do mal. Ele nos chama a algo mais profundo, a viver de tal forma que nem a injustiça, nem a ofensa, nem a dor nos afasta de Jesus Cristo. O cristão pode buscar a justiça, ele pode se defender, ele pode recorrer aos meios legítimos, mas nunca à custa da alma, da fé ou do seu próprio testemunho. A cruz nos liberta da necessidade desesperada de vencer todas as batalhas agora, porque nós sabemos que a batalha mais importante, mais decisiva da nossa vida já foi vencida, quando Cristo entrou no mercado de escravos e nos comprou com o preço da sua própria vida. No fim, tudo converge para essa verdade consoladora. Nós não seguimos um Cristo distante, um Cristo que apenas nos observa em meio ao sofrimento. Seguimos um Cristo que entrou no próprio sofrimento, que carregou os nossos pecados, que suportou a injustiça máxima,
e que ressuscitou como prova de que o justo juiz governa a história. O mesmo Cristo que sofreu por nós, agora Ele cuida de nós, como pastor e bispo das nossas almas. Por isso, quando enfrentamos situações em que fazer o bem custa caro, quando a fidelidade dói, quando a injustiça parece prevalecer, Pedro nos lembra: o caminho cristão passa pela cruz, mas ele não termina nela. O pastor que nos guia pelo vale é o mesmo que nos conduz à redenção final. E quem confia nesse pastor pode permanecer firme, porque sabe que nenhuma fidelidade será esquecida e que nenhum sofrimento será desperdiçado nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe.